depois eu mudei de lado, mas continuamos sempre trabalhando com os mesmos objetivos. Então, eu tenho aí uma série de eventos comemorativos, os 40 anos do MAB. A cada ano, o Comitê Internacional de Coordenação se reúne para examinar propostas de reservas, avaliar reservas. Né? A cada 10 anos faz uma avaliação das reservas. Esse ano vai ser em Dresden, na Alemanha, e vamos ter lá as comemorações e tal. Bom, para contar um pouquinho da história do MAB no Brasil, antes de entrar nisso, que é um conjunto de... são resultados, melhor dizendo, decorrentes da evolução do conceito do MAB, que começou há 40 anos atrás, reconhecendo reservas de biosfera que eram simples unidades de conservação, áreas protegidas. Então, o enfoque era preservação, quase preservação sensu estrito, tendo um âmbito de ação em relação a populações de entorno dessas áreas protegidas muito tímido no início. E nada como o mundo real, né, para fazer com que as coisas evoluam. Então, o conjunto de demandas sociais, pelo uso sustentável de recursos naturais, às vezes nem tanto, fez com que o conceito MAB evoluísse bastante. O Brasil tem 7 reservas de biosfera: Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Amazônia Central, Pantanal, Espinhaço, Serra do Espinhaço, Minas Gerais, e o Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Então, o conceito ele pode pegar desde áreas bastante intocadas, como é o caso da Amazônia Central, que é Jaú, Anavilhanas, Amanã e Mamirauá. Tem uma escala, vamos dizer assim, de categorias de unidades de conservação, desde o uso direto até o uso indireto. Né? E a cidade de São Paulo, que é o Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que é o provedor de água para São Paulo. Então, aqui é uma reserva de biosfera também. A gente vê que o conceito suporta a aplicação em vários ambientes, sejam eles primitivos, assim, bastante conservados e de grande escala, ou ambientes de menor escala e já com um grau de antropização e de artificialização bastante alto. A Mata Atlântica ela é um exemplo muito citado na rede mundial. São 507 reservas, talvez eu tenha errado um pouquinho o número, mas é nessa ordem de grandeza, em 110 países. E a Mata Atlântica é um bom exemplo de gestão. Eu estava escutando a composição do território de cidadania, e o conceito é o mesmo, gestão paritária. Comitês estaduais, um conselho nacional com gestão paritária, governo e sociedade, academia, organizações não governamentais, não só ambientais, né? Representantes de comunidades indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, etc. Então, a ideia da gestão, dos instrumentos, né, de gestão, é essa mesmo, é criar fóruns paritários que se reúnem periodicamente e têm regimento interno, etc. Um dos problemas maiores que a gente tem na rede MAB, não só brasileira, mas mundial, é a questão dos custos de gestão. Em alguns casos, como é o caso do Cinturão Verde, o Instituto Estadual de Florestas oferece a sede, oferece meios materiais, oferece uma certa infraestrutura, né? E isso é muito importante. Em outros casos, isso não acontece. Então, a gente sempre se debate com essa questão de buscar fundos e de, às vezes, ter que diminuir a atividade porque os recursos não são suficientes sequer para pagar os custos fixos, né? Que são bastante modestos. Né? Bom, vamos passar o próximo slide, que conta... como visão geral... Está dando eco aqui, tem que chegar mais para cá. Como visão geral do programa, quais são esses desafios emergentes, né? Quer dizer, um conjunto de mudanças ambientais globais que hoje podemos chamar atenção, ou que nos chama mais atenção, é mudanças climáticas, que é, na verdade, causa e consequência desse conjunto de mudanças ambientais globais. Mas esse é um dos desafios MAB, quer dizer, como é que as áreas reconhecidas como reservas de biosfera podem
contribuir para avançar nas negociações internacionais em nível local. É uma forma de trazer para o nível local as discussões internacionais e fazer daquele território um território capaz de aportar alguma inovação para o atingimento de metas globais, porém executadas em nível local, sempre tendo a visão da rede nacional, da rede latino-americana, existe uma rede ibero-americana, melhor dizendo, e a rede mundial. Então, trabalha-se em várias escalas também, e essa é uma das vantagens que a rede MAB propicia. Essa visão da rede mundial, eu já avancei um pouquinho nos outros itens, mas é exatamente isso, quer dizer, como por meio do intercâmbio de conhecimentos e da aplicação desses conhecimentos no terreno, consideradas as diversidades socioambientais, culturais e econômicas, o Brasil é um exemplo fantástico, né? Agora tem a proposta do Marajó e tem a proposta do Pampa, são exatamente opostas, né? Mas elas têm também similaridades, né? Então, como essa visão pode atender tanta diversidade, né? Então, o que a gente pode trabalhar em termos de mecanismos de gestão para o arquipélago do Marajó pode ser muito eficiente do ponto de vista local, mas pode não ser aplicável no Pampa, por exemplo, embora no Pampa também tenha banhados, só que são banhados diferentes. Mas, bom, a missão, né? A missão também já falei um pouco, que é isso mesmo, de promover conhecimento e trazer para a gestão dos ativos ambientais, né, a sociedade. Eu fui diretor de parques nacionais no início dos anos 90, que eram não só parques, mas todas as áreas protegidas nacionais, né, federais. E o que a gente via muito é que a gestão era feita como se fosse uma fazenda, né? Existia um administrador daquele parque, se ele não tinha uma grande visitação, o pessoal, deixa a turma de fora, cara, só vinha aqui fazer barulho e atrapalhar a gente. O plano de manejo, ele não tinha uma visão de uso público, de oferecer os serviços ambientais de uma área protegida para as populações de entorno, para gerar trabalho e renda local, e para o benefício da sociedade brasileira em geral. Hoje você tem uma assimetria muito grande na visitação, e essa assimetria é histórica. O Parque do Iguaçu tem 1,5 milhão de visitantes por ano, né? O Pico da Neblina assim, é razoável isso, porque a infraestrutura, a oferta, né? Mas são atributos naturais excepcionais, tanto o Pico da Neblina quanto o Iguaçu. Só que o turnover da visitação em Iguaçu é de 2 dias. Então o turista vai lá, olha, a Cataratas, anda numa trilha, anda naquele barco, 2 dias depois vai embora. Antes já tinha um atrativo das compras lá no Paraguai, hoje não tem mais. Então isso acaba não produzindo as externalidades positivas que a gente sempre argumenta em favor de ter um conjunto, uma rede de áreas protegidas significativa. O que avançou nessa história, né? Nós tivemos em 95 a Conferência de Sevilha. Você pode passar o outro, por favor? Qual é o teu nome? Obrigado. Bom, em 95 o MAB fez a sua primeira grande revisão, né? Pós-Rio 92. Tínhamos aí a Agenda 21, todas as convenções, clima, desertificação. Isso mudou o quadro da governança ambiental global. E o MAB tinha que se adaptar a isso, de uma certa forma. Então, isso fez... já tínhamos reservas de grande escala. Quando eu era representante do governo brasileiro no comitê do MAB, eu levei a uma posição brasileira dizendo que o Brasil tinha a intenção de criar uma grande reserva de biosfera em cada um dos biomas brasileiros. A gente está quase chegando lá, faltou o Pampa, né? E isso foi muito bem recebido, porque o Brasil não tinha nenhuma reserva de biosfera até 1990. Criar uma reserva que tem o nome de reserva, mas não é uma categoria de área protegida, para os governos militares dos anos 70, significava internacionalizar o território brasileiro. Aí o Dr. Paulo Vogueira, muito inteligentemente, criou a figura da APA, que nada mais é do que uma adaptação nacional
do conceito da reserva de biosfera, interação homens e natureza. Então, essa foi a evolução. Então, Sevilha, ela colocou o MAB num outro patamar, no que diz respeito à proteção, conservação e uso sustentável dos ativos ambientais, do patrimônio natural de cada um dos países, isso visto sob uma perspectiva mundial. Tem um conjunto de atributos que são requeridos para se criar uma reserva de biosfera, alguns deles legais, que é a existência de áreas protegidas legalmente reconhecidas no país. Esse é um dos problemas que nós temos no arquipélago de Marajó, áreas de uso indireto, não só APAs, né? A APA pode, mas não é suficiente. Então, existe uma gradação, né, de zonas núcleo, zonas tampão, né, de entorno dessas áreas, e as zonas de transição que fazem as conexões normalmente entre várias áreas. Então, no início era a figura do ovo frito na frigideira, né, uma zona núcleo, a clara, que era a zona tampão, e a frigideira, que era a transição. E nós começamos a trabalhar com constelação aqui no Brasil, que foi a Mata Atlântica. Você começou a trabalhar com áreas numa maior escala, num território mais expandido, e com as zonas de transição extrapolando a frigideira, fazendo a conexão dessas áreas. Depois vieram os corredores ecológicos, agora os mosaicos, e tudo isso só reforçou esse conceito do MAB de criar contínuos de áreas protegidas, né? Acabar com esse fenômeno de ilhas de conservação pela inviabilização genética, erosão genética, efeitos de borda, quer dizer, tem uma série de coisas mais técnico-científicas que fazem com que a gente busque não só a forma, mas a dinâmica, né? Bom, eu já falei um pouco dessa questão da mudança climática, que é causa e consequência, e a fragmentação, que provoca também uma perda acelerada de diversidade, especialmente biológica, mas também de diversidade cultural. Eu estava falando hoje, lá no Sem Censura, né, que o pessoal de Breves, para ir a Açores, tem que vir a Belém. O problema da mobilidade dentro do arquipélago do Marajó também é uma questão que inviabiliza, de certa forma, essa diversidade. Você fala, eu quero comer um queijo do Marajó, em Breves. Não, isso aqui não existe. Aqui não existe queijo do Marajó. Você vai achar em outro local. Então, isso tudo contribui. E um processo aceleradíssimo, né, de urbanização. O Brasil muito acima da média mundial. Hoje o Brasil... Bom, existem dados estatísticos, alguns deles contestados, que o Brasil é 85% urbano.